Ai, a Eu Miriam não acho que vou. começou a gravar. Gravou. A Miriam tá gravando, então já resolveu, Dri, a Miriam tá gravando. Tá. Aí eu acho que é só, Ju, se você puder fazer essa parte, você que é bem boa nisso, não sei, Miriam, eu acho ela ótima. Assim. Também De Mas eu acho. só atender? vou Ah, eu ouvir. ia falar se vocês queriam fazer isso, mas acho que a gente pode então começar se apresentando, né? E Ela é uma aí excelente mestre situar. de cerimônias. Ah, Isso. é mesmo. Obrigada, é para passar a bola para vocês, mas posso fazer isso sim também, sem problema. Mas para falar, né, que teve o primeiro encontro e daí que foi gravado, que a gente disponibiliza, né, para quem não Uhum. pegou, mas eu acho que não vejo necessidade de retomar apresentações, não sei. Só bem geral e dizer que teve um primeiro encontro, uma discussão e tem esse material disponibilizado. O que você acha? Olá, Acho Adilson, bom ótimo. dia. Ó, Adilson, que Oi, bom honra! dia, bom dia, Bem-vindo! Que bom te obrigado. ver. Também digo. Deixa eu te apresentar, Adilson, aquele dia a gente não conseguiu te apresentar, a professora Miriam, né, que está aí presente com a gente, ela é do Olá. grupo. O Adilson é do Laborei, ela é da Udesc, né? Então ele é a nossa ponte aí, junto com a Adriana, Companheiro da nessa parceria Adriana, aí lá do nossa, né? Laborei, companheiro Tudo da Ju, bem? lá do Gempa, tudo. Oi, Adri. Olá, querida. Bora lá. Tá bem. Eu vou Estamos, virar a câmera para não ficar pesado, não é isso? Ou não? eu acho que estamos em poucas pessoas, eu não sei se isso É? acaba interferindo, né? Aham. Inicia às 9h30, né? Então a gente está Isso, ainda isso, nos isso. preparativos aqui. Ok, eu estou aqui então. Tá, é. Talvez assim os recadinhos básicos, Ju, é mais assim de deixarem um microfone desligado, que eu acho que isso dá Uhum, interferência nos ruídos, né? uhum, Falar boa. do primeiro encontro, lembrar que a gente ainda tem um próximo encontro, Dia 30, né? salientar as pessoas que não estavam no primeiro, que são super bem-vindas, que tem o vídeo, né? E que a gente vai passar direto para a apresentação do destaque de cada uma, de que está coordenando o estudo, e depois a gente abre para as pessoas poderem tirar dúvidas, colocarem o que, né, o que querem destacar da leitura. O que você acha? Ah, eu acho ótimo. Acho ótimo. E aí a gente poderia apresentar, até para depois poder continuar fomentando o debate, né, alguns pontos que nós destacamos, né, e, mas não precisamos aprofundar, tá? Eu acho que a gente podia citar, eu e a Miriam estávamos conversando, a gente tem alguns pontos em comum, né, Miriam, que a gente leu, Sim. e que a gente pode depois aprofundar um pouco mais, discutir, discorrer mais sobre eles, né? Uhum. É mais ou menos como a gente fez da semana passada, é isso, né? Sim, e também pedir para que as pessoas enviem, né, enviem o e-mail e o nome completo. Ah, põe ali no chat do Ah, eu vou lado. pedir para e-mail, nome completo e instituição, né? É legal, né? Para a gente ter uma noção. Filiação institucional. Aí põe no chat aqui do lado, não é? Isso, aí coloca no chat para a gente ficar com os contatos depois também, né, se quem tiver interesse, a gente poder certificar, né? Uhum. Sol chegou, bem-vinda, Sol. Foi só. Acho que ela ainda está chegando. Tá chegando ainda, né? Ela tá na sala, mas ainda estamos nos preparativos. Muito bem. E vocês, o que vocês acharam do capítulo? Vocês gostaram? Eu achei mais truncado, né? Ela vai cercando, né, a partir da interseccionalidade, assim, em várias categorias analíticas também, trazendo, né, suas limitações e potencialidades, pelo que eu entendi, né? É esse capítulo que ela fala das críticas, gente, demais, né? Como que ela se coloca, né, nesse lugar de falar de todo mundo que critica o conceito, né?
Que ela defende tanto, né? Ela defende tanto, mas daí uma hora ela para e fala, não, tá bom, vamos falar de quem... Eu achei ótimo, assim. Eu queria até destacar esse pontinho que ela fala aqui. Bom, eu anotei também, vou compartilhar a tela só com os pontinhos que eu destaquei, tá? Ai, que bom, gostei muito do teu esquema. É, Eu sou do papel, as minhas anotações estão aqui. a Ju e os seus caderninhos. Eu e os meus caderninhos. E o Mas pensamento mulherista, gente, demais, não é? Não, o pensamento mulherista, e assim, mesmo as outras, o lesbofeminismo, né? Ou uhum, mesmo a Jasbir Puar, eu não tive tempo hábil de procurar todas essas referências, que eu pensei em procurar para pelo menos localizar, né? Que eu não conheço. Mas daí toda essa discussão do mundo árabe também, né? E dos processos internos nos Estados Unidos, que também é localizado, né? Quando ela fala do conceito pela Cris, como que fala o nome dela? Crenshaw, Crenshaw, Crenshaw. Kimberly Crenshaw. É. Então, nossa, é muito um caleidoscópio, né? O que mais? Vamos... E aqui a gente aprofunda mais também no próprio conceito, né? Mesmo situando, né? Que eu lembro do nosso último encontro, alguém tinha colocado para a gente poder situar mais, né? E aqui a gente começa a ter mais clareza, né? Porque é um conceito que surge justamente para entender esses processos no campo jurídico, né? Dos direitos trabalhistas, né? Sobretudo das mulheres negras, que acabavam ficando, né, mais marginalizadas e excluídas por conta de uma compreensão de que homens negros, né, atuavam nas fábricas, no caso a General Motors, né, na linha de frente, na linha de montagem, né, e as mulheres brancas no secretariado, né, e aí sempre que haviam cortes, né, as primeiras a serem, né, dispensadas eram as mulheres negras, e isso não era percebido, né, como um fenômeno de racismo ou discriminação de gênero, né, mas era justamente ele nasce junto, acho que isso é importante também a gente destacar que o próprio conceito, ele nasce dentro do feminismo negro, ele está situado no feminismo negro, na maneira como o feminismo negro, né, enxerga essas avenidas identitárias, né? Sim. Mas é legal, acho que é nessa parte Acho que a gente pode começar, né? Na verdade, a gente começa nós duas a trocar e daí a gente esquece. A gente começa, é verdade. Vamos esperar 9h30, então, o pessoal está chegando. Seja bem-vindo, Léo, Ju, tudo bem? Estamos iniciando, estamos nos preparativos aqui, tá? 9h30. Não, porque é isso, ó, Ju, ela começa a falar das críticas, digamos, ao conceito, acho que é na página 86, que ela fala assim, cartografo aqui os registros teóricos das minhas irmãs por conhecê-las bastante, procuro colocá-las para conversar numa língua moura, esperando ipsis literis exercer a objetividade forte latina, chamada a prestar contas nas 7 encruzilhadas discursivas. Eu ficaria, acho que um semestre inteiro, um ano inteiro, estudando esse parágrafo para pegar essas referências que vêm na sequência, né? Que são as críticas, né? Que ela vai desenvolvendo aqui e ela cita várias autoras, até chegar na Sueli Carneiro. Eu só vou falar da Sueli Carneiro, tá? Ai, ótimo. Muito bom.
Rodrigo, como você fez essas anotações, como da outra vez, a gente poderia iniciar contigo, então, e aí acho que eu e a Miriam, a gente pode ir fazendo, e se complementando na sequência, e abrimos, então, Tá bom, depois. pode ser. Pode ser, Miriam? Sim. Pessoal, sejam bem-vindos, estamos nos preparativos aqui, aguardando o pessoal chegar, tá? Fiquem à vontade. Já já damos oficialmente aí, né, as boas-vindas e o início aí ao nosso grupo de estudo. Estamos gravando, como vocês devem ter percebido, né? Aguardar mais uns 2, 3 minutinhos, pode ser? Sim, Ju. Ô, Ju, tem que lembrar do microfone desligado. Sim. Eu ouvi o barulhinho assim do chinelo arrastando. Estou fazendo um chá aqui para mim. Sim, é o tempo de pegarem os últimos chazinhos e a gente já vai começar, né?
Bom, então, bom dia mais uma vez, né, pessoal? A gente sabe que, na medida que a gente vai discutindo aqui, vai chegando mais gente. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? Podemos dar início, então, meninas? Tá, então, acho que todos aqui me conhecem, mas como vai ficar gravado, né, vou me apresentar novamente. Meu nome é Juliane Odinino, sou professora na Faculdade Municipal de Palhoça e coordeno o grupo de estudos Gênero e Empoderamento da Mulher, o GEMPA, né, que já existe desde 2016, né, enquanto um grupo de estudo que tem usado aí diversas ferramentas, né, para pensar e atuar também, né, na linha de frente aí no combate às violências e promover, né, a, a, como é que eu vou dizer agora, eu fico até com medo de falar em sororidade, depois de ler não vamos só falar, né, Sol, e para que a gente possa romper, né, com esses ciclos de opressões que nós vivenciamos, né, e buscado dialogar muito com a comunidade. É um projeto de extensão lá da faculdade, tá? Estou aqui com as duas outras colegas, que idealizamos esse grupo, né? A gente fica muito feliz aí com a possibilidade, né, das colegas e de diferentes estados e regiões, como foi do primeiro encontro, a gente ter, né, a chance aqui de poder aprofundar, discutir, trocar, essa é a ideia, né? De ser um estudo que a gente possa compartilhar, contribuir, também trazer as nossas perspectivas aí, né, para aprofundar mais o debate, né, em torno desse conceito de interseccionalidade, e fico muito feliz aí com as colegas também, que né, da UDESC, também da faculdade, que depois vão se apresentar. Esse é o nosso segundo encontro, né, acredito que a maioria que esteja hoje aqui presente também participou do primeiro, mas como vai ficar gravado, temos o link, então, disponível no site da Faculdade Municipal de Palhoça, no YouTube, né, também. A gente pede, né, então, que vocês fiquem com o microfone desligado, né, para não atrapalhar quem estiver, né, com a palavra, né. Vamos ter, então, mais um encontro. Esse, então, no primeiro encontro que nós tivemos no dia 2 de junho, nós discutimos a apresentação e o primeiro capítulo desse livro aqui, Interseccionalidade, né, da Carla Cotirene, e hoje nós vamos para o capítulo segundo e terceiro, né, em que ela vai, né, fazer uma crítica, né, então seria o segundo, Vamos Pensar Direito, Interseccionalidade de Mulheres Negras, e o terceiro capítulo, Atlântico, Diferenças entre Irmãs, Críticas ao Conceito de Interseccionalidade. Né? Nosso próximo encontro, então, ficou para o dia 30 de junho, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, e a gente pede para que todos e todas possam enviar o e-mail, né, o nome completo e a instituição de filiação. Como nós, no primeiro encontro, já fizemos uma rodada de apresentação e a gente sabe o quanto que o nosso tempo é curto, né, aqui acaba sendo um pouco mais cansativo do que os encontros presenciais, né, esse encontro pelas telas, né, a gente pede, então, que vocês possam fazer isso e sintam-se todas e todos muito bem acolhidos e acolhidas, né? A gente vai, nesse primeiro momento, a gente se organizou numa dinâmica de que cada uma, então, pudesse iniciar, que eu, a professora Miriam e a professora Adriana, né, que estamos já, né, dialogando, que a gente possa trazer alguns pontos para a gente depois aprofundar, e isso e os demais, né, todos que estão aqui presentes também podem contribuir e trazer outros aspectos, tá? Só por conta de uma dinâmica para a gente poder depois, né, ter um ponto de partida, tá? Minha formação, então, é na área das ciências sociais, sou professora, atuo com formação de professoras também lá na Faculdade de Palhoça, né? E vou passar a palavra, então, para as colegas também darem as boas-vindas aí, Miriam ou Adriana. E o professor Adilson também, representando o Laborei, está aqui com a gente, é uma parceria, então, né?
entre a interinstitucional, UFSC e UDESC. Também temos outras professoras, professores que estão participando com a gente, a professora Solange, da UDESC, e outros colegas que também estão aqui, né, enriquecendo aí esse momento, tá? Bom dia, pessoal. Professora Miriam, prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, como a professora Juliane falou. Estamos nessa empreitada aí de análise, leitura, discussão desse material riquíssimo que me impressionou bastante, que abre muitas possibilidades, principalmente nesse contexto tão delicado, porque a gente tenta entender, né, muitas questões que perpassam aí o nosso dia a dia. Estou bem feliz, né, por estarmos aqui nesse segundo momento e vamos fazer o possível para render bastante hoje a nossa discussão, porque temos muita coisa para falar. Esses capítulos de hoje são capítulos bastante densos e que trazem muita questão de conceitos essenciais para o entendimento daquilo que ela quer, daquilo que é o objetivo aí da obra, e que também são super importantes para que a gente possa fazer uma leitura melhor de muitas questões cotidianas, de muitas questões sociais, culturais, que estão aí em pauta no nosso contexto tão conturbado, e que vai favorecer bastante essa nossa leitura e essas nossas reflexões, ok? Então, bora lá, né? Queria convidar agora o professor Adilson, antes da Adriana começar, que daí a Adriana vai vir com o seu esqueminha, né, Adriana? Ela vem na sequência. Professor Adilson, poderia falar um pouquinho sobre o Laborei, né, para a gente, conversar com a gente um pouquinho, se apresentar, acho que seria muito bom. Ô, Miriam, antes de passar para o Adilson, falar um pouquinho do NEAB. Ah, sim, é que eu tinha falado na aula, no nosso outro encontro. Eu também coordeno, né, sou professora da Faculdade Municipal de Palhoça, onde trabalho com os cursos de administração e também de pedagogia, e lá eu também coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, numa parceria com o professor Jackson Pérez, e a gente faz um trabalho bem engajado, assim, de fazer discussões, e por isso esse nosso envolvimento também dentro desse ciclo de leitura que a gente está colocando aqui, porque é muito importante, às vezes, a gente sair desses espaços de prática e vir um pouquinho para o campo teórico para poder alimentar melhor a nossa prática. Então, o núcleo que está lá aberto sempre para quem quiser contribuir, participar. Também vocês encontram muitas das nossas práticas lá no site lá da Faculdade Municipal, lá de Palhoça, e a gente também está aí nessa empreitada. Alguns membros também estão aqui participando, e é muito bom. Professora Adilson, por gentileza. Muito obrigado. Bom dia a todas. É uma alegria bastante grande estar aqui nesse momento, com esse grupo, com esse coletivo, discutindo essas questões que nos tocam, que nos afetam, que nos mobilizam, sobretudo nesses momentos em que a gente tem não a sensação, mas a certeza de que essas coisas precisam ser lidas, precisam ser ouvidas, precisam ser discutidas e pensadas. Então, eu integro o Laborei, que é o Laboratório de Educação e Infância, lá da UDESC, da FAED, e junto com a professora Adriana, o Laborei, e a professora Adriana tem nos inquietado nessas questões dessa relação, né, dos estudos feministas com os processos educativos, então, é uma alegria bastante grande essa constituição dessa rede, dessa parceria, porque mais do que nunca as redes são necessárias, né, para a gente se fortalecer e também para a gente se acolher, se aconchegar nesse momento de
de desassossego, né? Então, bem-haja as redes, bem-haja os diálogos, bem-haja os estudos feministas e bem-haja os nossos encontros. É uma gratidão profunda estar com esse grupo. Bom, obrigado, querido colega Adilson, que sempre nos apoia, assim, em todas as nossas ousadas tentativas, assim, de transgredir, né? Nós somos da área da infância e nem sempre a infância tem feito essa articulação tão urgente e necessária, né, de pensar as relações de raça, classe, gênero, né, e as contribuições da teoria feminista e mesmo da prática política, né, que eu acho que essas conexões são fundamentais para o avanço da área. Agradeço aos colegas, né, pela parceria. Eu sou a professora Adriana, eu sou professora colaboradora ali na FAEG, no Departamento de Pedagogia, e atualmente eu venho trabalhando, sobretudo na área de estágio, eu trabalho com formação de professoras, e já há algum tempo eu tinha esse desejo de fazer essa interlocução com as colegas de Palhoça, especialmente com o GEMPA, e fico bem feliz com a continuidade dos estudos. A gente ficou de repetir um pouco a metodologia do primeiro encontro. Eu vou compartilhar com vocês um pouco dos destaques que eu fiz do segundo e do terceiro capítulo, e em seguida eu passo para as colegas, para elas estarem complementando. Ok? Todo mundo está me ouvindo bem? Ju, tá tudo certinho? Sim, Então tá tá bom. ótimo. Vou compartilhar, então, aqui, deixa eu lembrar como que é, gente, essa coisa, essa nova... Tá compartilhando, Ju? Vamos ver, se vocês dão um tempinho, um espacinho de tempo aí. Você pôs compartilhamento de tela? Isso, Tá. compartilhar a tela inteira, né? Vamos ver. Eu, às vezes, me perco um pouquinho com essas novas configurações do cotidiano, né? Toda hora você tem que aprender alguma coisa nova com esses... Mas não tá indo, tá, Ju? Ainda não apareceu. Tô achando estranho que não... A gente coloca a opção de compartilhar a tela, e aí acho que abre uma outra janela ainda para aceitar. Aí você compartilha a tela inteira, né? Que daí todo mundo vai ver o que eu estiver vendo, né? Isso. Da outra vez foi bem tranquilo, né? Que assim, é só mais um destaque que eu fiz no Word mesmo, mais para quem tá aí poder ir acompanhando, né? Não tá aparecendo. Bom, eu vou seguir mesmo sem a tela. Tenta compartilhar uma janela. Ah, agora, tá vendo? Foi. Tá com delay, mas foi. Ainda não está visível. Para mim tá parecendo que foi, sim. Bom, eu vou continuar. Isso, vai continuando aí que a gente te acompanha aqui. A gente É, não vai ver a tela, mas te acompanha. Bom, eu fiz do destaque do capítulo 2, vamos pensar direito, interseccionalidade das mulheres negras, eu fiz 3 destaques, né, que primeiro a epígrafe da Ângela Figueiredo, que ela destaca o mau uso e despolitização do conceito.
E aí essa defesa para um paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra. Então, é bem legal que esse epígrafe já traz essa promoção de intervenções políticas e letramentos jurídicos na luta antirracista, né? Então, como ela localiza na epígrafe o propósito desse título tão provocativo, né? Vamos pensar direito. E daí, em seguida, vem a crítica ao feminismo branco, movimento antirracista e instâncias de direitos humanos. Essas dificuldades metodológicas de dar conta da complexidade das identidades interseccionais. E daí, logo em seguida, ela vem com os exemplos, né? E daí a questão do encarceramento negro e as violências contra as mulheres, da interdição às visitas com a revista vexatória e a inspeção do ânus, eu achei isso demais. O reforço da solidão da mulher negra, a partir desses processos que as mulheres são encarceradas e não recebem visita, ficam, né? A religiosidade afro-brasileira, então ela fala de exemplos da interseccionalidade na análise desses fenômenos, né, do concreto. E depois ela traz o caso do mercado de trabalho, do processo de 76 da General Motors, que ela traz como a grande inspiração da Kimberly Crenshaw em relação ao conceito, né, a sistematização do conceito de interseccionalidade. Passando pelo anúncio no jornal de empregada, preferencialmente branca, de discriminação interseccional, a construção dos letamentos interseccionais jurídicos, essa especificidade das mulheres brancas. E até ela, no caso da Lei Maria da Penha, também, ela vai colocando essas desigualdades, né, em relação aos processos entre os homens brancos e os negros, no caso da punição dos agressores. Então, eu destaquei esses pontos para chegar no que ela fala do epistemicídio da teoria feminista negra, produziu os altos índices de violência contra a mulher negra. E daí as colegas vão falar mais sobre isso, de como essa dificuldade metodológica faz com que tanto o feminismo branco, o movimento antirracista, instâncias de direitos humanos não dê conta da especificidade da mulher negra, e isso causou os altos índices de violência contra a mulher negra. E aí no terceiro capítulo, o Atlântico, Diferença entre Irmãs, a crítica ao conceito de interseccionalidade, é muito interessante que ela faz um movimento, assim, primeiro de trazer Audre Lorde, que é uma referência na questão de discutir essa diferença entre as irmãs, né? Mulheres negras têm umbigos diferentes e seus cordões foram cortados em contextos diferentes. Então, é bem corajosa o capítulo que ela traz essa diferença de contextos para discutir as críticas ao conceito de interseccionalidade. E aí, antes de chegar nas críticas propriamente, ela passa pela Bell Hooks e fala dos processos de reificações culturais, por exemplo, da matriarcalidade negra, e daí em seguida ela traz uma pesquisadora nigeriana que é Oyorenki Oyomi, eu não consigo pronunciar corretamente, eu acho, mas que ela fala um pouco dessa matripotência urbana para trazer esse outro contexto, digamos, de pensamento, né? Essa Oyorenki, ela é socióloga, mas ela faz filosofia contemporânea africana no momento, e ela é uma pesquisadora referência para pensar esse conceito de matripotência. E aí, em seguida, ela vai para essa cartografia, né, dos registros teóricos das irmãs que criticam o conceito de interseccionalidade. E aí é muito interessante que ela fala corajosamente, né, ela coloca para exercer a objetividade latina, chamada a prestar contas nas 7 encruzilhadas discursivas. Toda essa linguagem tem a ver com a relação dela com o candomblé e as referências que ela vai trazendo desse contexto também. E aí ela começa com o lesbofeminismo de Oxi Curiel e vai passando por várias autoras, situando, né, da onde elas estão falando, até chegar na crítica da Sueli Carneiro
e que eu achei mais decisiva, assim, porque nessa crítica da Sueli Carneiro, que é uma grande referência do feminismo negro brasileiro e indiscutivelmente tem um papel central na luta política antirracista no Brasil, ela fala da tese de doutorado da Sueli, e ela fala desse ativismo político e dessa relação de que a interseccionalidade é um recurso metodológico descartado na semântica da filósofa, mas não no conteúdo. E aí é muito legal, porque é isso, a interseccionalidade foi sistematizada, e sobretudo no campo jurídico pela Kimberly, mas ela tem uma história muito maior, né, das mulheres que vieram antes, e mesmo fora do contexto estadunidense. Então é isso os pontos que eu destaquei, uma pena que não dá para ler, mas eu acho que foi clara, né, espero. E aí passo aí para as minhas colegas. Quem pega a bola, Ju, Miriam? Estou aqui. Então, obrigada, Adriana. Nossa, não poderia ter feito melhor. Bem pontuado. Na verdade, esses 2 capítulos, o livro como um todo, né? Mas nesses 2 capítulos, ela foi muito corajosa, assim, porque ela vamos falar sobre esse conceito de intersexualidade, e tem muitos conceitos nesses 2 capítulos, mas ela assim, vamos falar sobre isso, mas ela vai falar fazendo uma crítica também, e mostrando quem faz a crítica, e por que faz a crítica. Muitos dos pontos que você destacou aí também me chamaram bastante a atenção, até porque algumas outras leituras que eu vinha fazendo anteriormente a esses nossos encontros acabaram se esclarecendo um pouco mais quando faço essa leitura. Então, jogo aqui em ponto aqui de discussão essa questão da solidão da mulher negra. Esse que é um assunto que está sendo bastante discutido nos últimos tempos, porque a mulher negra ela foi descoberta, ela foi descoberta enquanto alguém que está sozinho, e a partir dessa leitura, desse material, a gente consegue pensar por que ela está sozinha, né? Então, por que ela está sozinha? Ela está sozinha porque ela não está conseguindo se adequar ao movimento negro que não enxerga, também o movimento feminista também tem dificuldades, então, em diversos momentos dentro da sociedade também, e ela consegue trazer isso de uma forma muito legal. Essa questão da desumanização também foi outra questão que me chamou a atenção bastante dentro desse processo, que também está ligado a essa questão da solidão da mulher negra, essa questão da desumanização, que muitas vezes acaba legitimando muitas práticas de desumanização e acabam favorecendo que a mulher negra acabe sendo vítima de estereótipos sem fim, né? Que parece que nunca ela consegue se livrar deles. A própria crítica que ela faz, e que ela não é que ela faça, né? Ela traz essa crítica da própria construção do conceito de interseccionalidade, que ele foi construído, ele assim, ele basicamente diz isso, né? Que a mulher negra ela é atingida por conceito de raça, gênero e classe, que isso a atinge e que muitas vezes a sua identidade ela é construída a partir dessa intersecção dessas 3 categorias. Só que essas 3 categorias, elas também já são criadas dentro de um universo colonizado. Então, o próprio conceito de interseccionalidade, ele já é colonizado. Né? Então, ele já é colonizado. Então, aquilo que a gente utiliza para analisar essa mulher, ou essa identidade dessa mulher, esse produto, entre aspas, né, que a gente poderia dizer, ele já é
colonizado. Então, a gente não consegue fugir disso, né, muitas vezes. E ela vai usar isso para analisar outras coisas, a própria questão da desumanização. Eu estava conversando com a Juliane antes, assim, porque a gente agora está num momento em que a gente está falando muito sobre racismo, né, bastante sobre isso, temos que falar sobre isso. E dentro dessa ideia, a gente pensa, né, o racismo, e aí, importante que também, né, a gente discuta um pouquinho assim, por que não existe racismo do negro para com o branco, né? Eu tenho lido muita coisa, muita gente diz, não, mas o negro é mais racista, né, do que o próprio branco, muitas vezes, e tal. Aí ela fala sobre isso também, né? Eu até achei interessante que ela traz isso também, essa ideia. Por que o negro não pode ser racista dentro dessa ideia, dentro do que a gente entende por racismo? Porque o racismo, ele é intransferível do negro para o branco, né? Por quê? Porque para você ser racista tem que ter poder. Então, se o negro não tem esse poder, né? Então, porque o racismo, ele é construído dentro de uma estrutura de poder. Então, se você não tem esse poder, você não tem como exercer isso. Então, abrindo esse parênteses, ela faz essa análise assim, sobre o próprio racismo, e eu achei muito pertinente a gente tratar disso também nesse momento. Outra coisa que me chamou a atenção é essa questão da matriarcalidade negra, né? E os estereótipos. E que tem a ver com essa questão da solidão e que também tem a ver com essa questão da desumanização. Que a vida das mulheres negras ela é inundada por estereótipos do tipo, né? Aquela lista ali, são bestiais, são subhumanas, são incapazes de produzir conhecimento, elas aguentam a dor física. Aí eu lembrei que a minha sobrinha, ano passado, ela defendeu o TCC dela, do curso de enfermagem, e durante o estágio que ela fez em hospitais, clínicas e tal, ela ficou impressionada com a forma de tratamento com a mulher negra dentro das maternidades. E o fato de, muitas vezes, ela receber violência pelo fato dela ser negra, e dizer assim, não, ela aguenta a dor, sabe? Ela aguenta, espera que aguente. Então, assim, o atendimento nem sempre é o mesmo. Então, ela acabou fazendo o trabalho de conclusão de curso dela dentro dessa perspectiva e chamando a atenção para a importância do profissional da enfermagem nesse momento, né? Que uma atitude ativa do enfermeiro muitas vezes pode causar impacto diferenciado naquele momento tão importante da vida dessa mulher, né? E também, ao mesmo tempo, tão doloroso. E, então, ela falou isso. Então, quando eu li ela falando sobre isso, dessa dor física, aguenta trabalhar mais horas, aguenta ser a primeira a acordar e a última a dormir. Então, ela está ali, é um pool de carga, né? Ela consegue trabalhar muito. A questão da feminização da própria pobreza, a mulher enquanto chefe de família vitoriosa, sabe? Então, nossa, muitas vezes a gente escuta esse discurso, a mulher enquanto chefe de família vitoriosa, criou, sei lá, os 5, 6, 7 filhos sozinha, né? Então, sabe, como se isso fosse um troféu para ela, mas tudo isso está assim, perpassado, às vezes, todo um sofrimento, toda uma dor. Então, tudo isso que muitas vezes não se vê, ela está presa a essas imagens que muitas vezes não é o que ela quer, nem o que traria felicidade para ela, que a gente também não pode perder de vista. Outra questão que me chamou também a atenção, foram muitas, na verdade, é a questão ainda pegando, né, essa questão da própria prisão, ainda pegando a ideia do racismo, né, e eu acho que é um ponto, assim, que eu acho que um grande mérito dessa obra é que ela nos faz refletir e
questionar coisas que estão colocadas, que estão impostas aí na sociedade. E uma delas é com relação à prisão. A prisão, genericamente falando, ela tem como ideia a questão de você ressocializar. Então, quando a gente pega a população carcerária no Brasil hoje, por exemplo, a gente tem lá 64% da população carcerária do Brasil é negra. Então, tem cor. O sistema carcerário no Brasil tem cor, ele é negro. E o que ela diz? Assim, a ideia é que a prisão seja um espaço de ressocialização. Então, a pessoa cometeu um crime, ela vai para a prisão, ela vai ser ressocializada para poder voltar a conviver nesse meio social. Então, ela vai ser uma punição, ela vai ter punição, mas a ideia básica é a ressocialização. Aí ela vai dizer assim, mas como que você vai ressocializar alguém que a gente não queria nessa sociedade? Você não quer ressocializar. A prisão, então, nesse caso, ela nunca vai melhorar porque você não quer que essa pessoa volte para a sociedade. Você quer tirá-la da sociedade. Então, é quando a prisão deixa de ser um recurso de melhoria para ser meramente um recurso de punição. Então, muitas vezes a gente diz, a prisão só está punindo, não está melhorando ninguém, mas, na verdade, ela já foi criada dentro de uma relação de poder, porque a própria prisão é uma demanda do racismo. A própria prisão é um espaço onde você coloca quem você não quer dentro dessa sociedade. Não é o pobre, é o negro, é a prostituta, é o homossexual. Então, sabe? Então, para onde você manda essas pessoas e que você não as quer mais. Então, aí, como que fica essa questão da paz e da própria justiça social dentro desse contexto, né? Onde todas as nossas instituições estão marcadas por isso. Então, e aí quando você vê a população feminina negra também dentro das prisões, que é bem expressiva, aí você vê um complicador ainda maior dentro dessa sociedade. Então, o que ela nos comenta ainda é que essas mulheres, então, por tudo isso que ela coloca, por todas essas questões, algumas vezes pontuais, é necessário que a gente coloque uma resposta, que a gente encontre respostas metodológicas mais adequadas, para que a gente possa entender, dentro dessa ideia da interseccionalidade, que tem como função, né, verificar, né, essas identidades que são produzidas dentro desse contexto de racismo, de patriarcado, de exploração, de homofobia, e que tem a ver com essa experiência coletiva das mulheres. Então, esse olhar que a gente tem que fazer tem que ser cada vez mais pensando essas mulheres dentro desse coletivo. E ter noção que tudo isso, todas essas análises que a gente fizer, todas essas reflexões, a gente tem que ter a noção de que elas estão assentadas num colonialismo. E que é muitas vezes difícil você pensar fora dessa caixa, né? Parece que a gente não consegue se livrar, mas a gente tem que ter noção. Nem sempre vamos conseguir, mas a gente tem que ter noção que raça, gênero e classe também são conceitos criados dentro de uma relação de poder, também são criados, também são colonizados. São conceitos colonizados. Então, quando a gente utiliza... Então, é mais ou menos isso que ela quer dizer, né? A gente... legal. Interseccionalidade, ótimo que a gente consiga ver que essa mulher é produzida nessa imbricação. Mas também temos que perceber que esses conceitos, eles também são colonizados. E isso dá limites para eles. Isso dá limites e também força a gente a pensar que isso não pode ser visto de uma forma homogênea. E que talvez a gente tenha que buscar em outros lugares as respostas que a gente procura. Isso na ancestralidade, por exemplo, ou nas culturas locais. É quando ela trata da questão da sororidade, né, que é tão importante.
Aí, nesse sentido, aí eu passo a bola para a Juliane, eu acho que tem mais condição, né, até porque é mais do campo da questão das mulheres, falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da sororidade, né? Eu acho que é importante porque a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais dentro desse sentido de que talvez não exista homogeneidade de posicionamento. Por mais que a gente fosse mais cômodo se houvesse, mas não existe. Poder ser mais cômodo, mas não mais interessante. Né, Juliane? Sororidade. Muito bom, Miriam, agradeço aí a Miriam, as contribuições, a leitura atenta, né, a professora Adriana também traz pontos muito importantes. Acho que a gente merece mesmo aprofundar um pouquinho essa própria noção de sororidade, me senti muito provocada, né, enquanto feminista, branca, hétero, né, e muitas vezes enxergando, né, uma perspectiva mais binária, né, de uma tradição que vem universalizando essa compreensão de mulher, e aqui a categoria interseccionalidade nos chama atenção para a gente pensar nesses múltiplos atravessamentos aí que vão configurando, né, o que ela chama de avenidas identitárias. Eu queria só começar, assim, a gente destacando, né, que a interseccionalidade nasce dentro do movimento feminista negro, né, e então é nesse contexto que ele parte, a partir, né, de uma problematização do campo jurídico, né, pela Kimberly Crenshaw. Então, como bem apontou, né, a Adriana, esse caso da General Motors, né, de 1976, acho que ele é bastante emblemático, assim, para a gente pensar essa invisibilização que a Miriam também trouxe, né, no caso dos trabalhadores, né, enquanto os homens negros estavam na linha de montagem, né, as mulheres brancas atuavam, né, no secretariado, e sempre que haviam cortes, ou mesmo para novas contratações, as mulheres negras estavam de fora. O caso também que a Adriana trouxe, né, da Simone, da empregada doméstica, né, que ela viu um anúncio no jornal e estava de 1995, se eu não me engano, e foi a primeira vez, então, né, o processo depois acabou sendo arquivado, mas chama atenção porque ele fere, né, a nossa Constituição, artigo 5º, né, de que devemos ser todos tratados de uma maneira igual, mas que o anúncio privilegiava mulheres brancas, preferencialmente mulheres brancas, né, e a dificuldade de enxergar, né, essas mulheres negras, essas condições, todo esse contexto, né, que faz com que elas estejam posicionadas de uma maneira mais marginalizada, em que confluem esses marcadores e que acabam não tendo a atenção merecida. Então, a Kimberly Crenshaw vai pensar a interseccionalidade para compreender essa dinâmica, que vem de uma tradição colonial, né, de opressão contra grupos e povos, né, no caso, negros, mulheres, então, é classe, né, e, inclusive, quando se faz uma crítica ao próprio conceito de interseccionalidade, né, de algumas autoras, a, a Cotirene, ela faz essa defesa, porque é justamente, né, uma tentativa de compreensão de modo como se estrutura, né, as relações a partir de uma perspectiva colonizadora, né? Então, se a gente gênero, classe e raça, elas são categorias que são pensadas para compreender esses processos que estão permeados por relações de poder, de opressão, e mais a fundo ela vai desenvolvendo para falar de desumanização, exclusão, né? Mas eu queria só voltar. Primeiro, eu gosto muito da definição da interseccionalidade da página 73, né, que ela diz assim: interseccionalidade busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Não,
vou pular um pedacinho, tá? Trata da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, né, a partir de raça, etnia, classe e outros. É uma definição de Crenshaw, né, que é a precursora aí, né, com o artigo desde, né, de 1989, né, e em 91, que ela vai pontuar e desenvolver para pensar a localização interseccional das mulheres negras, né, e destacar, então, né, como já foi colocado, o quanto que essa perspectiva, ela parte, então, do feminismo negro do sul, periférico, para os nortes globais. Isso ela se ancora também na Sarah Salem, né, para fazer essa defesa. Então, é um movimento, é uma linha de pensamento, né, que surge desse contexto, desse lugar mais periférico, né, desse lugar de quem foi excluído, né, e não e tem, né, suas falas silenciadas para falar desse lugar. Aí me chama muita atenção, né, como a Miriam me provocou aí, a pensar a ideia da irmã, que ela, no capítulo 3, né, vai iniciar, e trazendo algumas autoras, né, e o quanto que a sororidade, né, isso me provoca muito, enquanto uma busca de se compreender, até porque a gente sabe que o patriarcado, o machismo, ele é internalizado, né, nós reproduzimos de uma forma até automática, né, e aí a sororidade sempre me pareceu muito um lugar de vigilância, assim, para se atentar ao que acontece, né, nós, mulheres, né, mesmo dentro das nossas diferenças, mas o apelo que a Cotirene faz, trazendo interseccionalidade, todas essas autoras, né, negras, é mostrar o quanto que não há uma irmã, né, numa concepção que seja universalizante e deliberada, né, até porque as mulheres, elas são redefinidas pelas suas diferenças também, né, e aí dá uma falsa impressão de que existiria uma homogeneidade, uma empatia de posicionamento, né, seja terceiro-mundista, africano, né, estadunidense contra o colonialismo. E é por isso que eu gosto muito e acho, vejo a importância da gente se pensar a partir dessa perspectiva interseccional, para a gente encontrar, então, esses fluxos, né, que ela chama de avenidas identitárias, para a gente entender esse lugar dos diferentes sujeitos, né, e então, porque há também na própria ideia de sororidade, o que ela vai falar de um privilégio acadêmico, né? Porque nosso pensamento, inclusive o pensamento que é produzido dentro dessa matriz, né, acadêmica ocidental, ela vem de um processo em si de colonização, né? Em que ela vai dizer na página 77, aprendemos a tirar lucro das diferenças, né, a partir das desumanizações étnico-raciais, né? Então, aquilo que a Miriam colocou, né, das hierarquias, né, das produções de hierarquias que aparecem aí, né, a partir de uma tentativa de normatização que é feita também, inclusive, nesses espaços de produção de conhecimento, né? Que é definido, então, pelo homem branco, masculino, jovem, né, heterossexual, cristão, financeiramente seguro, né, que vai invisibilizar, então, vai promover o que ela chama de epistemicídio, né, da matriz africana e de outros povos, né, que vão se encontrar ali, e é um epistemicídio também causado, ela vai falar na página 80, pela centralidade da categoria gênero, né, que nasce no contexto ocidental, que é binário, nuclear, em que enxerga, né, o macho como sempre superior,
E aí vai marginalizar, então, as epistemologias locais. E aí, só para encerrar e também abrir aí para as colegas, para os demais, né, para provocar um pouquinho, né, ela pensa, então, e isso me provoca bastante e me instiga muito a aprofundar e conhecer mais, né, sobre a pensar a partir dessa categoria analítica, metodológica, né, sempre tão atenta nesses processos de subjugação, enfim, né, que ela vai dizer de que a partir disso é possível a gente pensar, vislumbrar outras formas alternativas, né, de resolver essa condição dessa situação hoje que nós nos encontramos, né, que atravessados por categorias que vêm de processos de opressão mesmo, né, por conta principalmente da colonização, mas que são reproduzidos a partir desses silenciamentos, né, e essas visibilizações que vão gerar grandes traumas psíquicos, linguísticos, cosmológicos, né, que é assim que opera, né, esses processos, então, de opressão e subjugação, né. Bom, tem vários pontos que eu destaquei aqui, mas acho que a gente pode depois ir aprofundando a questão que a Adriana colocou da maternagem, da matripotência, também me provocou bastante, né, a própria crítica, né, o pensamento negro estadunidense, né, com relação aos outros países, acho que a gente pode também aprofundar aqui, né, a questão da lesbofobia, né, como uma compreensão de que há uma matriz de opressão mesmo, e cabe investigar como ela opera, né, a partir das leis que são também criadas a partir de uma perspectiva universalizante de sujeitos, mas ela dá alguns exemplos, né, no próprio o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que enxerga o jovem negro, né, o menor, como um infrator, né, e o branco, né, a própria Lei Maria da Penha também, né, que não atende os grupos, as mulheres negras, né, até por conta das delegacias, horário de funcionamento, né, e o quanto que elas também temem, porque o próprio sistema carcerário, como a Miriam colocou, ele acaba sendo esse lugar de punição, mas também de abandono, exclusão, né, então são questões aí muito provocadas, muito provocativas, né, e aí que eu gostaria de abrir também para ouvir os demais colegas que estão aí, as demais colegas, sejam todos bem-vindos, tem muitos ex-alunos, colegas, né, de outras instituições, tá, então gostaria de abrir aí para a gente poder trocar mais. Pegando um gancho aí no que você falou aí por último, Ju, essa questão aí da Lei Maria da Penha, isso é muito importante que a gente faça também essa leitura de que é uma lei maravilhosa, assim, super necessária, mas a gente tem que também ver se ela está atendendo a todo mundo, né? No caso, as mulheres negras, como bem colocado, elas, muitas vezes, por N motivos, elas não conseguem ter acesso a esse tipo de defesa, e o próprio sistema carcerário é outra situação que acaba comprometendo esse acesso a essa lei. Isso nada mais é do que uma grande colocação do quanto é importante esse tipo de discussão que a gente está falando, colocando aqui, o quanto é importante essa nossa discussão, né? Eu acho que são muitos, a obra, o livro, né, nos leva por muitos caminhos, e ele é muito rico, acho que nesse sentido, acho que todo mundo que está participando dessa discussão acaba conseguindo levar um pouquinho lá para as suas análises, consegue levar um pouquinho lá para as suas reflexões, lá para o seu trabalho, para a sua própria vida, para conseguir entender melhor como as coisas, para a gente poder fazer uma crítica sobre isso. Muitas das questões ali que a Juliane falou também me chamaram a atenção, né? E só que eu gostaria, estou vendo aqui que nós estamos em 14 pessoas aqui na sala, né? Então, acho que dá para a gente fazer uma rodada
ouvindo, né, o pessoal também, acho que o pessoal aí que leu, o pessoal que nos ouviu, quiser fazer algum comentário, como foi lá na reunião passada, eu acharia interessante. O que é que vocês acham? Acho ótimo. A ideia é justamente, né, um grupo de estudos que a gente possa ouvir os participantes, as participantes, né, as contribuições dos colegas que estão aí. Quem se habilita a compartilhar com a gente um pouco da leitura? Alguém? Posso trazer uma Ótimo. questão? Então, a Dilson aqui falando, não vou ligar a câmera para não carregar muito. Queria dizer que eu fiquei e fico sempre muito afetado, tocado, no sentido de mobilizado, né? Quando me deparo com obras como essa, né, que a gente está se debruçando sobre ela, e com os escritos da Cotirene, né, que até então eu não conhecia, não tinha dado um tempo para, né, para ler, mais do que uma leitura, né, um estudo. E aí, quando a gente começa a ler, né, sobretudo essas autoras que nos tocam tão profundamente, a gente sempre a gente continua pensando no lugar de fala que a gente tem, né? A questão que eu queria trazer aqui agora é uma partilha, e aí quem é que eu vou buscar? Eu vou buscar um pensador, homem, né, branco, europeu, né? Mas, enfim, eu quero pensar também que o Boaventura Souza Santos, embora tenha essa, essa marca, digamos assim, mas que é alguém né, que está também nesse processo, nos ajudando a pensar a construção de um outro mundo possível, né? E aí, quando eu fiz uma leitura, né, e quero dizer que, né, uma leitura rasa, não é? Eu quero me aprofundar, eu quero, né, voltar, continuar lendo a Carla. Eu fiquei pensando nos termos novos que vão sendo cunhados, né? E aí, foi por isso que eu pensei em Boaventura Souza Santos, quando ele nos chama a atenção lá, de que, né, que com a questão da colonização, né, não houve apenas um genocídio, mas que houve um epistemicídio. E aí, quando eu vou lendo a Carla, e vou vendo ali, né, palavras como materpotência, as 7 encruzilhadas discursivas, né, um termo delicioso da gente pensar sobre ele, o próprio termo sororidade, doloridade, né, o lesbofeminismo, eu fico pensando que não se trata simplesmente de neologismos, é a construção do conhecimento que vai se dando ali, né? Então, se houve realmente esse processo do epistemicídio, né, da morte dos conhecimentos, das comunidades tradicionais que aqui estavam, da gente pensar também que há também um movimento de retomada dessa construção do conhecimento pelas populações, né, pelos estudiosos, pelas estudiosas, que até então foram silenciadas, né? Então, eu queria dizer que, às vezes, quando a gente lê e a gente encontra uma palavra nova, a gente fala, é um neologismo. É mais do que isso, né? Então, a necessidade que tem da gente aprofundar. Então, quando ela diz, né, 7 encruzilhadas discursivas, né, qual é a força, qual é o poder que tem? Quer dizer, não é um neologismo, não é uma expressão bacana que ela vai buscar né, do nada. Tem aí a retomada da construção de um conhecimento, né, de um saber ancestral e por aí vai. Então, eu queria dizer que do desafio que é a gente ler autoras como essa, pensando que os termos não são apenas neologismos, mas que é essa construção do conhecimento desse lugar de fala que a autora ocupa.
Essa é a questão que eu queria partilhar. E é muito interessante essa questão desse lugar que fala, né? Porque o tempo todo ela tá colocando isso, desse lugar que fala, desse lugar onde está sendo construído esse conceito, e que a nossa apropriação deles também tem que levar em conta isso, né? Desse lugar que fala, quem está falando, da onde está falando. Quando a Juliane chama a atenção sobre esse sul periférico que demanda um discurso que faz ecoar um discurso que chega ao norte, e que esse discurso no norte também ele é apropriado e também, com certeza, transformado, né, recebe outras contribuições, e como que esse discurso chega ao Brasil, por exemplo? Como que a gente pode trazer essas ideias, fazer ele chegar até a Lei Maria da Penha, por exemplo, fazer chegar até essa reflexão até as mulheres dessa periferia do Brasil. Então, como que isso chega até aqui? Né? E como que a gente pode utilizar isso para melhorar a vida dessas pessoas, né? Para poder fazer análises melhores, para poder tomar decisões melhores. Porque no final de tudo é isso, é melhorar a vida em sociedade, é fazer uma análise desse coletivo, é buscar melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é super importante também a gente ter isso. Concordo com o professor que é muito mais do que isso, né? Realmente é saber esses lugares de fala e por que essas falas são dessa forma. E eu vejo também uma urgência, né? Ai, desculpa. Bem rapidinho, só uma urgência da gente debater o conceito de interseccionalidade para pensar as políticas públicas, né? Não tem como a gente não considerar os contextos, esses atravessamentos, esses marcadores, né? Porque o próprio feminismo negro, ele nasce dessa urgência, né? De pensar solidariedades políticas, né? Ela fala aqui com as palavras delas, em prol dos oprimidos, a partir de diferentes marcações, né? Então, a importância da gente atentar, não tem como a gente, né, pensar em direitos humanos, em políticas públicas, se a gente não levar todos esses atravessamentos e que estão também, né, marcados, como o professor Adilson colocou, por essas encruzilhadas discursivas, né? Maria, Oi, por favor. Laura aqui. Ai, meninas, esse livro já me tocou tanto na primeira vez que eu li e agora muito mais, né? Eu acho que ele força a gente a fazer umas reflexões, e para mim, a que mais me pegou dessa segunda leitura foi a questão quando ele lida sobre a constituição do masculino na relação com a mulher negra, né? De como que é impossível fazer uma análise a partir do masculino, levando em conta só essa questão do Ocidente, né? Quando ele fala da maternagem africana, que em África não o papel do masculino ele não tem esse valor marcado pela importância que não tem, deixa eu tentar me explicar, que é essa importância primordial do homem na vida da mulher e dos filhos, né? E como isso constrói uma marca muito potente na questão das famílias lideradas por mulheres negras no Brasil, né? E retoma no que a Miriam falou sobre a carceragem dos meninos negros, dos jovens negros e das mulheres negras, né? Que sempre se tem a ideia, e a escola faz muito isso, né? Quem acompanha reunião de escola, conselho de classe, em certo momento vai aparecer, esse menino tem muito problema porque a família dele é desestruturada, né? E ela é normalmente desestruturada pela falta de um pai, que no Ocidente tem essa figura desse poder transcendental sobre a vida do feminino, né? E como isso demarcou a nossa posição no mundo, até em relação à nossa maternagem, né? Dos papéis do feminino e do masculino, da mãe e do pai na criação das crianças. Isso é muito forte, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo em escola, sabe? Desconstruir essa ideia de que uma família
desestruturada não é a família sem o pai, né? Ou a família negra periférica, né? É uma ideia de uma família construída num conceito ocidental de que a gente precisa ter uma família margarina para dar conta da vida do cotidiano, né? Mas eu queria só colocar isso, porque para mim, nesse momento dessa minha segunda ou terceira leitura desse livro, que eu gosto muito dessa coleção. Eu tenho quase todos os livros e eu acho fundamental. E, inclusive, eu sugiro da gente continuar estudando nesse grupo lindo. Depois, com os outros, eu acho que a gente podia. Tá bom? Um abraço para vocês, estou adorando as discussões. Ai, Maria Alice, muito obrigada. Bom te Querida. ouvir, teu depoimento também. Adriana? Ah, Quer não, falar? eu queria só pegar um ganchinho aí do que a Maria Alice falou. É Maria Alice, Maria Laura? Maria Alice. Laura, Maria Laura. É Maria Laura, né, nossa colega. Que a Maria Laura colocou, e mesmo o Adilson, de trazer essa perspectiva do pensamento muito eurocentrado, né, que é a crítica que ela faz. E quando ela começa a trazer essas autoras, sobretudo as autoras do pensamento africano, né, para fazer a gente desconstruir, se deslocar desse lugar de construção de conhecimento de mundo, né? Então é um desafio, por isso que o livro inquieta muito a gente, né? Eu até comecei a ler coisas sobre matripotência urbana e, de fato, assim, pensar outras formas de maternidade e outras relações com essa ideia que a gente tem, foi construído, né, de família, é fundamental no campo da educação, em todos os campos, né? Então, eu acredito, no caso, a Cotirene, ela é da área do serviço social, ela estuda estudos feministas e pesquisa de gênero e trabalha com o encarceramento feminino da mulher negra, né? Eu falei do trabalho dela de mestrado que foi publicado, né? Que daí também está disponível, quem tiver interesse nessa discussão que a Miriam bem colocou do encarceramento negro e das mulheres negras, né? E traz esse conceito que foi muito sistematizado no campo jurídico, né? E nós da educação, né? Como é que a gente pensa e opera com esse conceito, né? Eu fiquei muito inquieta com isso. Muito bom as colocações aí. Quem mais? Aí eu quero só falar um pouquinho da maternidade, que isso também me provocou bastante, né? Porque a própria ideia, ela incide de maneira diferente, né, para as mulheres brancas e mulheres negras, né, como foi colocado aqui, a Miriam já falou, né, da mulher negra que aguenta tudo, a rimo de família, aos trancos e barrancos, mas que vai levando, e a gente, né, e a naturalização desse papel, né, desse lugar. E, mais uma vez, ela chama atenção para o epistemicídio, né, disso que a Adriana colocou da matripotência, né, que foi causado pela diáspora da colonização, porque ainda essa ideia da mãe, que tem nas religiões de matriz africana, né, na figura da Iá, né, é uma relação com a ancestralidade, né? Então, ela não é nuclear, ela não está no contexto da família, né? Ela tem uma perspectiva mais matrilinear, então ela sai dessa visão de família, né, como marido, mulher, filhos, casados, ex-casados, divorciados, né? E aí, por isso que nos provoca a pensar outros mundos possíveis, outras alternativas, né? Até porque outra questão que ela me provoca, isso está na página 83, 84, 85, que ela vai falar da maternidade como experiência potência aberta a todas as mulheres. Eu fiquei muito mexida com isso, porque a gente faz toda uma crítica, até por conta da maternidade compulsória, né, das mulheres se sentirem né, na nossa da matriz ocidental, né, tem muito essa visão de que a mulher, para se plena, realizada, se sentir inteira, ela tem que ser mãe. Existe uma cobrança social, né, que a gente critica muito, e que aqui ela está dizendo que essa perspectiva da maternidade, que ela está exaltando pela matripotência, né, ela não reduz para experiência ou identidade, mas ela está colocando ali, né, no contexto dessa encruzilhada aí do pensamento feminista negro, que enxerga também a potência dessa figura, né,
dessa matriarca, né, como aquela que zela, encarregada de trazer todo um conjunto de saberes, conhecimentos, cosmologias e visões, né, para as gerações, né, e presentifica a partir da espiritualidade, mas a todo momento, né, eu vejo a Carla Cotirene, acabei vendo uma entrevista dela também, essa defesa dela trazer, e muitas vezes, né, que ela fala assim, Iabás, eu tenho uma certa dificuldade, aí eu não sei, né, quem conhece um pouquinho mais, eu vou me pegando, porque eu não sei exatamente o que ela se refere, né, porque ela está trazendo essas cosmovisões, né, desse lugar da onde ela vem, de onde ela fala, que remete à ancestralidade, né, ela está pontuando esse lugar, que é um lugar de saber, dialogando, aquilo que você, antes da gente gravar, que você falou de uma citação dela, que ela fala, esse que ela fala das 7 encruzilhadas, né? E quanto que são esses cruzamentos. Então, ela se apropria de uma linguagem também acadêmica, ela dialoga a partir dessa objetividade, desse conhecimento, ao mesmo tempo trazendo todo esse repertório, esses conjunto de saberes e conhecimentos que fazem com que a gente possa olhar de uma maneira mais refratária também a forma como a nossa sociedade está organizada, né? Que ela subsiste, mas está apagada, silenciada, marginalizada e oprimida a partir desses marcadores sociais de classe, gênero, raça. Falei demais. Vou colocar aqui do lado também um site que acredito que algumas de vocês conheçam. É um site que é organizado por um professor, um grupo de pesquisa lá da UNB, é o Filosofia Africana. É um site da UNB, de um grupo de pesquisa, né? O professor responsável é o Wanderson Flor do Nascimento, que é da UNB. Ele é do grupo de estudos e pesquisa em educação, raça, gênero e sexualidade, Audre Lorde. E ali tem toda uma biblioteca que tem textos da Oyeronke Oyoyumi, que é essa pesquisadora nigeriana que trabalha o conceito de matripotência. Então, assim, é um exercício de deslocamento epistemológico que é muito interessante para a gente se permitir viver essa experiência de pensar essas cosmovisões africanas para desconstruir os nossos preconceitos também e as nossas cristalizações de mundo, né? Então, eu recomendo, eu deixei aqui do lado a Filosofia Africana, tem textos dela e outros textos de filósofos africanos contemporâneos muito interessantes que ajuda a gente a fazer esse movimento de desconstrução, deslocamento, né? Então, deem uma olhada, vale muito a pena, assim, vasculhar o site. Você quer falar, Miriam? Não. Não, só que a Maria Laura, a fala dela, assim, me chamou bastante a atenção porque ela traz muito daquilo que também me inquieta, né? Que é essa questão da própria família, essa ideia de família desestruturada. Tá, mas está desestruturada em relação a quê, né? E daquilo que, gente, assim, eu penso o quanto isso acaba impactando a vida das crianças, a vida dos estudantes, pensando assim dentro do âmbito da escola, porque aí você cresce com a ideia de que a tua família é desestruturada, mas você não sente que ela seja. Você não sente que ela seja, você não sente que tem algum problema, mas você é alvo desse tipo de julgamento. Não, a sua família é desestruturada, mas em relação a quê, né? Então, eu acho que esse tipo de discussão que a gente traz aqui serve, como diz a Adriana, para que a gente faça esse deslocamento, que a gente consiga
construir um olhar em por outras águas, né? Trafegar em outras avenidas, sair um pouquinho da caixa, tentar entender. Por quê? Porque as nossas políticas públicas, a maior parte delas, estão embasadas num olhar que não dá conta de nós, não dá conta da mulher negra, não dá conta da criança, não dá conta do homem. Então, é preciso realmente, eu acho que isso que a Adriana traz é de grande importância, esse olhar da filosofia africana, né? Se a gente coloca aí que a maior parte da nossa população ela é afrodescendente, né? 54%, então você realmente, gente, nós estamos olhando, e nós estamos olhando para a Europa o tempo todo, ou para os Estados Unidos. Eu acho que está no momento a gente atravessar o Atlântico e dar uma olhada lá na África. E isso também já é um exercício, né? A gente valorizar as análises e as reflexões de autores africanos, autores e autoras, né? Também já é um exercício importante. E quando a gente se depara com esse tipo de coisa, a gente, com esse tipo de análise, a gente acaba levando sustos, porque a gente, poxa, mas como que eu não pensei nisso antes? É porque a gente também tem um olhar contaminado, né, que acaba, um olhar colonizado, né, esse nosso olhar. Então, precisamos dessas desconstruções, precisamos urgentemente, porque, pegando a fala aí da Juliane, as políticas públicas, na maior parte do tempo, elas são embasadas em pensamentos que acabam não dando conta de uma realidade social, né? Então, realmente, a gente precisa repensar tudo isso. Sucesso aí nas tuas leituras e nos teus estudos, Maria Laura. Quero ter notícias. Posso falar um pouquinho também? Claro, por favor, estávamos esperando você. Bom dia, gente. Então, eu botei ali no chat Maria Alice, mas é Maria Laura, né? A fala da Maria Laura também mexeu com algumas coisas, além de todas as outras falas, desde o início da reunião, do encontro, mas mexeu um pouco nessa questão das discussões de família estruturada e desse lugar, né, que as pessoas, que os professores vão avaliando essas questões dentro da escola. Isso mexeu comigo, porque eu sou orientadora educacional também, então trabalhei muito tempo em escola pública, tanto na rede municipal de Criciúma, quanto na rede de Cocal do Sul. E uma das coisas eternamente que vem nos conselhos de classe são esses discursos, né, sobre família desestruturada. E aí eu comecei a pensar também essas questões que envolvem esse discurso em relação à questão da mulher negra, questão das famílias negras, questão de famílias que não estão alocadas no modelo heteronormativo também, e que tudo isso faz com que se traga esses discursos, né, para dentro da escola, de não aceitação dessas estruturas que são diferenciadas dentro de uma família. E uma outra questão também que me tocou muito foi essa questão da matrivivência, e o que a gente pensa nessa discussão sobre a solidão da mulher negra, que ou a gente discute uma visão, falando no dia a dia, né, uma visão romantizada da mulher, que traz essa família, que agrega essa família e luta por ela, ou então uma visão completamente deslocada, que é esse discurso da família desestruturada. E aí eu fico pensando que lugar é esse realmente que a mulher assume, né? Que a mulher negra assume dentro dessas redes que se faz, não só dentro da família, mas fora. Se fala da solidão da mulher negra, e aqui várias outras colegas
e professores já colocaram também, né, nessa questão da solidão da mulher negra, e eu fico imaginando, e isso me tocou muito, como que essas discussões perpassam uma discussão mais americanizada, falando de América Latina, né? Falando desse olhar também para a África, e como que a gente traz isso quando a gente pensa, quando a gente discute também muitas literaturas que são norte-americanas ou que são europeias. Então, são questões, né, que eu venho, dentro da leitura do livro, do capítulo 2 e capítulo 3, venho pontuando, assim, para discutir. E aí não poderia deixar de falar sobre essa contribuição da Maria Laura, que eu achei essencial para a gente discutir também isso, situado no contexto que é a escola. Era isso. Oi, Muito Maria bom. Helena. Foi maravilhoso realmente essa tua colocação, porque realmente você está falando aí com conhecimento de causa mesmo, você falou aí que tem uma experiência bem significativa aí dentro dos sistemas de ensino, dentro da escola, e realmente a escola, ela é um espaço, assim, de muitos embates, né, e eu acho que é importante a gente ter essa noção, e como você bem colocou ali na tua fala, a gente precisa beber em outras águas, porque se a gente continuar olhando apenas para os Estados Unidos e para a Europa, a gente não vai dar conta de entender o que realmente acontece lá dentro das nossas escolas, ou como vivem as mulheres, no caso, né, mais específico, as mulheres negras hoje no Brasil, e será que as políticas públicas estão sendo construídas para elas estão mais acertadas? Eu ainda acho que continua a ideia da desumanização. Eu acho que essa questão aí da desumanização nossa, é uma das coisas mais graves, mais fortes que tem transpassado todas essas relações, e eu acho que esse beber em outras águas, essa filosofia africana, que a professora Adriana nos traz referências ótimas, vou acessar lá o site, eu já tinha conhecimento, mas vou voltar ali agora com esse novo olhar, e eu acho que eu acho que é muito importante nesse momento, porque realmente precisamos causar uma virada. E nos cursos de formação para professores, é essencial uma revisão do discurso. Eu ainda vejo nas nossas escolas, agora eu falo enquanto coordenadora lá do NEAB, que a gente faz trabalhos dentro das escolas, tentando perceber discursos, perceber práticas, a gente ainda vê muitos problemas mesmo. E, então, é preciso realmente que, dentro dos cursos de pedagogia, dentro das licenciaturas, dentro de todos aqueles cursos que tocam diretamente a escola, é preciso realmente rever conceitos, rever leituras e propor outros caminhos. Eu realmente penso, porque eu acho que isso vai contribuir para que a escola se torne um lugar mais democrático, mais aberto, melhor. Eu acho que passa por isso também. Eu não sei se as colegas concordam comigo. Super concordo. Também concordo, muito bom ouvi-las, né? Porque a proposta é a gente pensar a partir dos feminismos, né? Do Sul, né? Que é desse lugar do feminismo que vem de um contexto de colonização, mas que traz respostas alternativas também por conta da resistência, né? Que a estrutura negativa lhe vê de uma maneira, né, desqualificada.
Então, é tanto um movimento da gente entender como operam esses processos, né, de desumanização, como foi colocado, mas, ao mesmo tempo, as soluções para os nossos dilemas hoje, né, com relação às estruturas de opressão, está justamente, né, inclusive, o capítulo terceiro, né, ele termina com uma citação da Lélia Gonzalez, que ela fala, exatamente isso, né, pensar o feminismo desde o sul, descolonizado, né, de mulheres que sempre estiveram às margens do sistema capitalista moderno colonial, mas o intuito, né, é de construir modelos alternativos de sociedade, como esse, né, do exemplo da matripotência, né, que eu achei muito rico aí, de oferecer outros modelos para a gente sair, né, dessa perspectiva ocidentalizada da família nuclear, branca, hétero, né. Ô, Ju, eu queria só aproveitar esse finalzinho, né? A gente está com o nosso tempo aí, algumas pessoas estão saindo da reunião. Eu queria compartilhar aqui, mas eu não consegui, que era uma amiga que é da Fiocruz, ela passou uma referência de uma live que vai começar agora, né? E é sobre racismo estrutural, vidas negras importam, e a debatedora é a Fernanda Lopes, que é uma doutora em saúde pública e epidemiologista, com pesquisa nas áreas de racismo e saúde, saúde da população negra, equidade de raça e gênero em saúde. Então, quem tiver mais um tempinho e poder acessar, é uma live da Fiocruz, que eu acho que vai de encontro com essa concretude do conceito de interseccionalidade, né, para a gente fazer nossas análises. Então, é um exemplo concreto, né, pensar essas relações a partir das experiências, né, então eu fiquei tentada a dar uma olhada na live também. Mas queria agradecer às colegas, a todos, acho que foi bem, bem rico hoje. Lembrando que, assim, eu achei particularmente esses capítulos muito densos, né? E eles abrem para uma série de possibilidades, né? Como essa parte da filosofia africana, que eu sempre tive muito interesse, né? Então, acredito que também vários de vocês ficam assim, várias ficam tentadas, né? Ah, é uma discussão que não tem fim. A gente que tem pouco tempo só para fazer essa movimentação das águas, né? Mas é isso aí, gente, muito obrigada. Valeu, Ana, também quero agradecer. Minutinho aí para encerrar. Nossa, sempre muito rico, um momento maravilhoso, assim. A gente realmente esses dois capítulos bastante densos, assim, mas nossa, eles nos levam por muitos caminhos e necessários. Obrigada aí pela parceria, pessoal. Até o próximo encontro. Bom, eu também queria agradecer. Eu só lamento, né, da gente não ter o tempo para poder ouvir todas e todos que estão aqui presentes, né? A Marilena também colocou uma indicação ali, Grada Quilomba, né, Memórias de Plantação. Então, como a Adriana disse, né, esse é um momento, acaba sendo curto, mas nos instiga a aprofundar e buscar mais, por isso que eu entendo como muito rico. Gostei da ideia da gente, né, continuar ainda com o grupo, fazendo outras leituras. Sou super a favor. E também me despeço, agradeço a participação de todas e todos. E quem tiver mais uns minutinhos, quiser colocar mais alguma questão que precisa, que pensou, porque eu sei que todo mundo realizou a leitura, né? E aí fica em aberto aí para vocês, tá? Um grande abraço. Eu vou fazer isso, eu vou tentar aqui acessar a live dessa da Fiocruz e já passo o link aqui, tá? Enquanto isso, vocês vão conversando mais um pouquinho. Só para, na verdade, eu até queria tentar compartilhar novamente, ó. Vou tentar só mais uma vez compartilhar. Aqui, apresentar. Porque foi uma colega, inclusive, que é da creche da Fiocruz, que é a Ivone, que é uma grande amiga, parceira, e ela
que indicou essa live. Tá compartilhando? Sim, compartilhou. É essa Racismo aqui, estrutural. é. Ai, que ótimo. Que eu acredito que também é uma forma da gente, a partir dessa leitura, ir também fazendo essas interlocuções, né? As coincidências, né? Exatamente agora às 11 horas, né? Eu falei, bom, muita coincidência, está acabando. Vamos atrasar o almoço, mas... Ou dá para fazer ouvindo, né? Eu levo o computador para a cozinha e vou cozinhando e vou ouvindo também. Tá, deixa eu só ver para acessar aqui, Brida, eu não estou entendendo, peraí. Eu não estou Deixa eu ver conseguindo se consigo enxergar. aumentar. Aqui, ó, Você- para participar, acesse o link, is.gd Team Sequidade. GD, tá. Daí tem a barrinha, né? A barra, TEA, Team Sequidade. Tá, Sobretudo tentei nesse copiar aqui momento e de colocar para pandemia, disponibilizar né? para quem tiver interesse. E se puder, esse momento de pandemia, eu acho que também nos convoca, né, a pensar essas relações, né? Sobretudo da saúde dessa população que vive esses contextos do racismo estrutural e da precarização das condições de vida, né? Mas é isso, daí depois a gente pode compartilhar no próximo encontro, quem conseguiu assistir, e daí a gente pensa uma segunda rodada do ciclo de estudos, aí a partir também da provocação da Maria Laura, né? Vamos também pensar nisso para trazer para o próximo encontro. Consegui entrar lá, consegui entrar, Conseguiu? Ah, consegui. põe o link aqui para a gente, aqui do lado. Tá Deixa eu... começando, peraí. Se eu consigo. Como é que foi? Que você não precisa baixar o aplicativo, precisa? Não, não precisa. Tá aí o link. Não Ah, precisa. legal. Eu é porque não consegui entrar nesse. Eu entrei no Teams. Esse que eu tentei transcrever, na verdade, ele saiu com o I maiúsculo. Talvez se copiar ele com I minúsculo, talvez ele entre, que é aquele que você soletrou para mim. Ah, É tá. porque o I, ele parece um L, né? Não sei se dá algum erro. Entendi. Eu vou tentar aqui, tá, meninas? E aí a Tá, vamos gente se tentar vê no então, e próximo dia encontro. 30 nós Tamo trocamos junto. mais, então, né? Isso. Tá bom, Gente, então. adorei. Muito bom. Muito Obrigada aí pela obrigada, viu? participação. Muito bom revê-los e trocar Beijão, e Jô. aprender com vocês. Tchau, Até uma tchau. próxima. Tchau. Até. Tchau, queridos.